Olá, bem-vindo à segunda aula do workshop Livre do Pânico. Na primeira aula, eu te expliquei que síndrome do pânico não é nada do outro mundo, apesar da desinformação dos profissionais que nunca explicam realmente o que é a síndrome do pânico. E você viu que é algo muito simples. A síndrome do pânico pode ser comparada a um sanduíche misto. Isso você viu na outra aula, ok? Nesta aula, eu vou te explicar por que é que os tratamentos psiquiátricos que talvez você tenha feito não funcionam, não deram os resultados esperados. Para que você entenda isso, você precisa compreender que síndrome do pânico é assim chamada porque é um diagnóstico baseado em síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas. Então, um conjunto de sintomas que levam ao pânico diagnostica a pessoa, rotula a pessoa como um portador de pânico ou, mais adequadamente, de transtorno de pânico. Se é um sintoma, um conjunto de sintomas, na verdade, uma síndrome, então, o psiquiatra, que não é alguém especializado em transtornos mentais de fato, por quê? Porque um psiquiatra, normalmente, ele tem uma formação baseada no corpo físico. Então, o psiquiatra, ele é treinado para tentar encontrar uma causa física no seu transtorno do pânico. Então, o que acontece? Como não existe, veja bem, não existe nenhum gene ligado ao transtorno do pânico. Não existe nenhum gene ligado a essas disfunções de ansiedade ou transtorno de ansiedade. Existem suspeitas, mas nada comprovado até hoje. E também não existe nenhuma área do cérebro que se diga, olha, se a pessoa tiver um problema aqui nessa área do cérebro, ela vai ser portador de síndrome do pânico. Isso não existe. Se não existe, o médico não consegue fazer nada, porque ele cuida do teu corpo. Só que a coisa fica pior ainda. Sabe por que fica pior? Porque a psiquiatria, infelizmente, ela é financiada pela indústria farmacêutica. E eu não estou falando de forma especulativa, não. Durante cerca de 8 anos, eu trabalhei na indústria farmacêutica e eu trabalhei com medicamentos psicotrópicos e de transtornos de ansiedade em laboratórios multinacionais, o laboratório suíço e o laboratório alemão aqui no Brasil. E acredite, é impressionante. Os próprios médicos que nos davam aulas diziam o seguinte, olha, nesse medicamento, acredita-se que, preste bem atenção, se você ler a bula, você vai ver lá, tá? Acredita-se que ele age desta forma ou daquela. Acredita-se. Não se tem comprovação. E além disso, esses medicamentos, eles procuram combater os sintomas do que você está sofrendo. Eles não vão resolver a causa. Eles vão combater os sintomas. Então, se você está com muita ansiedade, se você está com o coração acelerado, se você está suando frio, se você está com aquela sensação de morte, de angústia, eles vão tentar prescrever medicações para esses sintomas. Então, tem médico que chega e prescreve um remédio para fazer com o seu coração ter uma pressão mais baixa, para que ele desacelere. Você não está só com a aceleração cardíaca, você está com uma angústia, sensação de morte, você está com vertigem, você está com pupila dilatada, você está suando frio, você está desesperado, mas aí ele só tem medicamento para aquilo, ele vai prescrever aquilo. Se for um clínico geral, por exemplo, um cardiologista. Aí se você for um psiquiatra, ele provavelmente vai manter aquele medicamento e vai te prescrever algum para fazer com que sua ansiedade baixe. Aí você fica meio zumbificado, né? Meio letárgico, que é para você reagir menos. Mas veja, não foi tratado a causa. Então você vai começar a tomar um monte de medicações. Aqui na minha clínica, eu já recebi clientes com 14 comprimidos diariamente, usando 14 comprimidos diariamente, prescritos pelo mesmo psiquiatra. Para cada sintoma, ele prescrevia um bloco de medicamentos. É claro que isso não é a prática usual, isso é uma coisa absurda, de fato. Só que, neste caso, cada sintoma que ele via, ele prescrevia a medicação. E a pessoa tomava 14 comprimidos por dia.
Imagina que absurdo. E resolveu? Não. Por que não resolve? Porque a psiquiatria, ela trata os sintomas. A indústria farmacêutica não está preocupada em te curar, de jeito nenhum. Por quê? Se ela te dá um medicamento que resolve o teu problema, se fosse possível nesse caso, e resolvesse o problema, você não compraria mais. Então, é muito melhor te prescrever uma medicação que te dá uma ajuda e você fica meio down, meio zumbificado, como eu gosto de falar, e você compra aquela medicação para sempre, porque vai dar muito dinheiro para a indústria farmacêutica. Infelizmente é assim. Quantas vezes eu não perguntei à diretoria, à equipe da minha empresa, quando nós estávamos em reuniões de vendas, se não havia possibilidade ou chance de se desenvolver um medicamento que atingisse a causa, né, das doenças. E, mais de uma vez, subliminarmente, eu escutei essa informação óbvia, é clara, porque a indústria farmacêutica quer lucro, quer dinheiro. E o que você tem a ver com isso? Simples. Você vai para psiquiatras que não têm tratamento efetivamente em estruturas emocionais, e sim em corpos físicos, e que recebem muitas vezes treinamentos, congressos, seminários gratuitamente da indústria farmacêutica para se estudar síndrome do pânico e outros transtornos de ansiedade sob a ótica da indústria farmacêutica. Ou seja, é a indústria farmacêutica que diz muitas vezes para o médico, paga um congresso nos Estados Unidos, em qualquer lugar do Brasil. Eu mesmo já financiei, com a verba que a gente tinha, muitos médicos que iam para congressos para escutar professores que eram financiados pela indústria farmacêutica. Isso é claro, isso é muito comum. E esses professores, é claro, que faziam grande propaganda da lógica daqueles produtos. E as pessoas utilizam. E fica nesse ciclo. E no meio fica você sem receber ajuda. Bem, a gente pode se alongar bastante nisso, mas eu não temos muito tempo para isso aqui, mas eu vou te deixar um vídeo se você quiser se aprofundar. Existe um vídeo no YouTube, ele é um vídeo de 3 horas, é um documentário. Está muito bem feito em Portugal, pela indústria... Desculpa. Eu vou te deixar a dica de um vídeo, de um documentário. Se você quiser se aprofundar mais nisso, talvez te ajude bastante. É um documentário português, chama-se O Marketing da Loucura. É gratuito, você achando ele no YouTube, são 3 horas de documentário e que vai te ajudar bastante a entender como funciona a indústria farmacêutica. Mas o que eu quero que você entenda aqui, não é criar em você revolta, indignação, não. Eu só quero que você entenda que nessa segunda aula eu estou te mostrando qual é a lógica de muitas vezes você ir para um psiquiatra e ele sair prescrevendo medicamento numa tentativa e erro. Por quê? Porque ele só tem medicamentos que vão agir nos sintomas. Então ele prescreve uma medicação, se você se adaptou, muito bem. Se não se adaptou, ele tenta outra e tenta outra. Infelizmente, a pessoa que está sofrendo com pânico se sente uma cobaia. Porque o médico, mas esse dá para você, esse não dá para você. Dá para uma pessoa esse medicamento, mas não se adapta a outra. Tem um outro detalhe aí nesse meio, nessa situação também, infelizmente, é que essas drogas, a maior parte delas, não são muito melhores do que o placebo. Ou seja, a maioria das drogas, elas fazem tanto efeito quanto um placebo. E você sabe o que é um placebo? Um placebo simplesmente é um medicamento inócuo, ou seja, normalmente pega-se 2 grupos de pessoas. Um vai tomar a droga que está sendo testada para ser lançada no mercado. E a outro grupo de pessoas toma uma pílula de farinha ou de leite. Mas nenhum dos 2 grupos sabem disso. Todos os 2 grupos acham que estão tomando uma droga nova. No final do trabalho, vão ver o grau de melhora dos 2 grupos. E por incrível que pareça, na maioria dos casos, na maioria das patologias, na maioria dos grupos, cerca de 35% dos participantes desse grupo, do grupo placebo, do grupo que tomou uma droga que não é droga, que é somente açúcar, farinha, qualquer coisa lá comprimida, tem melhoras, 35%. E muitos medicamentos não têm 35% de melhora.
Ou seja, fica em torno de 30, 33, 34, nem às vezes nem 35. Se passar desses 35, ou seja, se for melhor que o placebo, aí a droga é lançada. Talvez você não soubesse disso, né? Mas é exatamente assim. Então o que acontece? Se a droga for melhor que o placebo, um pouquinho melhor, ela é lançada. É o caso, por exemplo, da pílula da felicidade, da fluoxetina, que foram feitos vários meta-estudos, ou seja, estudos analisando todas as pesquisas publicadas, e chegou-se à conclusão que a fluoxetina não é muito melhor que o placebo, ou seja, não é muito melhor do que você tomar uma pílula de trigo, de farinha, etc. Mas isso é uma outra questão. O que eu quero que você entenda aqui é que nem sempre um psiquiatra consegue te ajudar, não é porque ele não quer, é porque ele não tem as ferramentas necessárias. Além disso, ele vai tratar o sintoma. E como eu já te falei no primeiro vídeo, a síndrome do pânico, ele é causado por ansiedade, por pressão e por sensação de desamparo ou desproteção. Na próxima aula, eu vou te explicar por que é que muitas vezes a terapia psicológica também não funciona, mas calma lá, eu não estou conduzindo você para um caminho de desesperança. Não, de jeito nenhum. Na próxima aula eu vou te explicar isso e vou conseguir fechar o quadro todo e vou te explicar como é que você vai fazer para ter controle sobre isso e também vou te explicar qual o passo para você poder se libertar disso, ok? Aguardo você na próxima aula, espero que você esteja gostando. Se você está gostando, coloca os comentários aqui embaixo e principalmente manda sua dúvida, a gente vai ter o maior prazer em te responder. Combinado? Até a próxima aula.